Beleza. Olá, pessoal. Eu sou o Carlos e essa aqui é a segunda versão do Asilo dos Devs, né? Onde nós temos uma equipe aqui dos velhos que se reuniram novamente, só que o tema que nós iremos tratar é o ágil do real. E até a gente vai debater até esses conceitos aí de mundo real, se isso é válido mesmo ou não. A ideia é comentar esses assuntos baseados nas nossas experiências particulares. Tá, vamos lá, galera, se apresente aí. Isso aí, sou Érico, trabalho numa integradora de meio de pagamento brasileira, já fiz de tudo um pouco, vou de novo falar que a gente é o faz tudo, né? Mas é mais ou menos essa área mesmo que a gente trabalha. Não, e é isso aí, é basicamente isso. 44 anos, acho que uns 30 e poucos anos já trabalhando com isso, é tempo pra caramba. Show. Bom, galera, eu me chamo Caio, acho que sou o mais novo dos velhos, né? O velho mais novo. Moro em Roraima, sou programador, trabalho com tecnologia net, Microsoft, ASP.NET, back-end, minha área é back-end. Tenho 2 filhos, né? E atualmente trabalho com uma empresa, para uma empresa brasileira que tem uma solução de compras, né? Vendas e compras B2B. E é isso da minha parte. Eu acho que eu sou o dev novinho aqui, né? Eu não estava no outro, né? Bom, meu nome é Luiz, né? Sou gaúcho de Alegrete, mas eu fugi de lá faz um tempo, ainda moro em Uberlândia faz muito tempo. Hoje eu trabalho numa empresa de pagamentos que atua no mercado norte-americano, é a líder do mercado de Open Banking nos Estados Unidos, a Trustly, e sou arquiteto de software hoje, né? Já fui arquiteto outras vezes, já fui gerente, já fui diretor, já fui coordenador, então as práticas de gestão sempre tiveram por dentro, né? Até arquiteto precisa ser gestor de vez em quando, né? E tu acaba sendo faz tudo mesmo, conforme tu vai tendo experiência, né, Érico? Fulano, como é que vai? Não, então, 20 anos atrás era assim, né? E continua sendo, porque o TCP/IP tem desde 69, né, enchendo o saco da gente, né? É a prova, né? Então, vamos ver se a gente consegue colaborar com alguma coisa ainda, com alguma experiência boa. Beleza. Dessa vez eu não quero começar fazendo apenas perguntas, eu vou compartilhar aqui uns gráficos que pertencem ao canal DevOps Toolkit. O vídeo original eu vou deixar com base aqui atrás. Basicamente, esse vídeo, o vídeo base dessa apresentação, ele está falando sobre engenharia de plataforma, mas de qualquer forma não é esse nosso tema aqui, mas eu achei interessante para a gente começar o nosso debate aqui, mostrar... Não, é interessante porque as pessoas acham que ágil às vezes é só no código, né, mas na infraestrutura hoje é super importante, né, tem na infraestrutura, tem tudo quanto é lugar, né. Sim. É o processo como um todo. Exatamente, é um jeito de trabalhar que faz funcionar muita coisa, né. Tá, beleza, eu tô compartilhando, tá todo mundo vendo aí? Sim, senhor. Então, o que é que a gente tem aqui? Antigamente, vamos imaginar assim, no início a gente tinha uma equipe de devs, né, que ia trabalhar em cima da aplicação. Só que a gente tinha vários atores que estavam ao redor do trabalho da equipe de dev. Então, a gente tinha os devs e que criavam a aplicação e passavam uma responsabilidade para uma outra entidade. Por exemplo, o Builder Expert, por exemplo, dizia, olha, por favor, builda aí para mim a minha aplicação. E a gente tinha esses outros atores aqui, né? Tinha o pessoal de testes, o pessoal da administração de sistemas, o pessoal de operação, o pessoal de monitoramento, e tinha o pessoal chato, que ainda tem até hoje o pessoal de segurança, que dizia, onde todo o pessoal de dev só jogava as coisas por cima do muro, e quando era para colocar em produção, tinha o pessoal lá de segurança para dizer, não, isso aqui não passa. Enfim, e nesse contexto, surgiu a figura lá do ágil, né, dos coaches ágeis, né, chegou um guru ágil chegou e olhou todo esse processo, encontrou os problemas segundo a visão dele e diz, olha, vocês estão com muitos problemas e vocês precisam trabalhar juntos. E um tempo depois surgiu o carinha aqui, que é chamado de Docker, né, que popularizou containerização. O Docker chegou e falou para a equipe de dev, falou, olha, você consegue construir, também você consegue buildar também. Você não precisa da equipe de build. Porque quando o pessoal de ágil chegou e disse, vocês podem trabalhar todo mundo junto, a primeira equipe que vocês podem ver aqui, que foi absorvida pela equipe de desenvolvimento, o pessoal de teste.
Então o pessoal desenvolvia e testava junto e etc. Tudo baseado lá nas benfeitorias e na visão que o pessoal de ágil trouxe para o nosso dia a dia. Tá, ok? Então veio a época do Docker, onde você também pode buildar, entendeu? Bora matar essa outra equipe aqui. Então a gente matou outra equipe. E aí, nesse momento, a equipe mudou de nome para equipe de ágil, time ágil, e o pessoal diz, nós somos autossuficientes, né? Nós não precisamos de outra equipe. Mas será que não precisa mesmo? Porque, na realidade, quando eles falaram que nós somos autossuficientes, o pessoal de operação começou a falar, não, mas como assim? E a parte do deploy, né? A parte de segurança e os clusters, etc., onde é que vai rodar a aplicação de vocês não são autossuficientes. Que é aí nessa hora que aparece o guru DevOps, né? O guru DevOps, que é como o Luiz aí citou, hoje em dia o pessoal de Dev também tem que se preocupar com a parte de operação, porque existe outra responsabilidade, não apenas de buildar e testar e etc. E aí, basicamente, o que é que o guru de DevOps fala para nossas equipes? Ele fala, não, agora todo mundo é desenvolvedor, entendeu? Agora todo mundo é desenvolvedor. Todas as equipes são equipes de desenvolvimento, porque a gente tem que entregar um produto no final, entendeu? Todo mundo tem que trabalhar focado nesse produto. E aí a equipe de Dev pergunta, mas como? Porque tem coisas que o pessoal de Dev não sabe fazer, entendeu? Então, basicamente, assim, em resumo, a ideia dessas filosofias do que é proposto, esse tipo de cultura que é proposto, essas metodologias que são propostas para quem desenvolve software de forma moderna, a gente vislumbrar isso daqui, né? A gente ter várias equipes de dev, né, com todas aquelas responsabilidades numa mesma equipe. Então, o resumo, segundo esse canal aí, do DevOps Toolkit, em resumo, a ideia é essa, né? É que a gente evoluiu para isso, onde a gente tem equipe, todas as equipes são equipes de desenvolvimento, que a gente sempre vai estar focado no produto, e todas aquelas responsabilidades que a gente viu no primeiro gráfico, né, tanto o pessoal de desenvolvimento, pessoal que faz o build, pessoal que testa, pessoal de operação, etc., vai estar reduzida a uma única equipe, que a gente chama de equipe de dev. E aí que eu começo com a minha primeira pergunta, né? É verdade isso? Tipo, isso acontece de fato? Quais são os problemas do mundo real? Assim, o que seria um mundo real comparado com essa visão que eu apresentei para você, que é do canal lá de DevOps Toolkit? Hoje, eu consigo ver os dois mundos hoje, né? A gente tem, hoje, olhando para a nossa situação moderna de entregar software, né? A gente tem os dois, a gente tem basicamente todo mundo trabalha em squad, mas só que ela trabalha com dois tipos de squad, né? Ou squads específicas, né? Onde você vai ter um DevOps, uma squad de DevOps, você vai ter uma squad de security, um núcleo específico, né? No meio de squads diversas, ou você vai ter squads completamente diversas, né? Onde você tem uma squad que nela você vai ter um DevOps. Eu trabalhei dessa forma, né? Eu acho que são situações diferentes que a squad diversa, o que ela tenta resolver, né? Qual é o lance da squad diversa, né? Se você precisa do DevOps, você tem um ali que ele se comunica com o núcleo de DevOps, né? Então, ele é a conexão com o pessoal do DevOps. E eu acho que todas as duas formas funcionam muito bem, né? Desde que você tenha o principal, que é a comunicação, né? Você poder comunicar. Eu trabalhei com um rapaz, que é o Rafael Wolf, né? Ele era um Scrum Master, né? A gente é uma squad diversa, mas ele era um Scrum Master, e ele fazia o que eu acho que é o fundamental, independente do ritual que você esteja, né? Que ele basicamente fazia a conexão de todo mundo, né? Ele perguntava para você, cara, você tá com algum problema? Eu falo, tô com problema X, Y, Z, não sei o que. Ele falava, tá bom, peraí. Ele sabia que esse problema era relacionado ao pessoal do DevOps. Então, ele mesmo ia lá, se comunicava esse problema, passava essa informação, e do nada ele voltava para você e falava, cara, deixa eu fazer uma reunião contigo aqui, com fulano de tal, porque vamos resolver essa situação. Então, ele ligava os pontos, entendeu? Que eu acho que isso é um profissional interessante, quando ele aplica essa conexão entre as squads, né? Porque, por mais que a gente possa ser uma squad autônoma, a gente ainda depende de alguns núcleos específicos, né? Para poder fazer algumas ações. Assim, vou meter um depende aqui, tá? Porque depende muito da natureza depende muito da natureza do software, do negócio, se você precisa de auditoria, se você precisa de contramedidas, se você tem um nível mais elevado de segurança. Então, todo esse ambiente, né? Onde você está inserida, que vai determinar como que você vai ser ágil, entendeu? Nesse sentido. Então, e se a gente for ver bem, né, o ágil, ele absorveu coisas dali naquele núcleo para deixar as coisas mais ágeis, as pessoas mais próximas, trocando ideias, resolvendo problemas. Mas se você for ver bem, né,
é a mesma coisa que nós tínhamos antes de ser ágil, que eram as estruturas das organizações matriciais, né? Que você tinha lá os projetos, tinha lá as áreas, e você tinha que negociar com cada área, costurar, né? Para você entregar o seu projeto lá no final, né? O ágil, ele melhorou essa comunicação, porque colocou toda essa cadeia junta, então você tem mais ou menos os recursos todos juntos ali com você, e o Scrum Master, ele tem que fazer a costura, ele tem que ser o costureiro. E é o grande problema, porque o pessoal acha que Scrum Master, qual que é o esforço? Não sei o quê. Tá com bloqueio aí, meu filho? Tá, eu tô, tá, então me ajuda. Então, não é só isso, o cara tem que fazer isso e mais a costura, né? E o depende da área, tipo, eu tô numa empresa hoje, né, que nós temos toda a parte de desenvolvimento, jogando código, né, para um repositório. E aí nós temos que ter uma equipe de release, uma equipe de automação, uma equipe tal que vai pegar o pipeline e te entrega lá no final. Então, assim, a receita de ágil, ela depende muito de onde você está e do que você precisa, do que você tem que entregar, entendeu? Então, é isso que eu falo, assim, né? E tem outro grande problema, né? Nessas estruturas onde você tem principalmente a parte de Ops mais separada da parte de Dev, tá? Tem muita briguinha. O pessoal se implica demais. E aí, se tem segurança, mais ainda. Entendeu? O pessoal de segurança implica o pessoal de Ops, o pessoal de Ops. Então, o pessoal tem que ter na cabeça que é um time só, o projeto tem que fluir até o final e as pessoas têm que se ajudar, né? E as pessoas esquecem, tem que criar empatia. Então, o Dev tem que saber o que o DevOps faz. O pessoal do DevOps tem que saber o que o Dev faz. Tu vai fazer o trabalho do cara? Não vai fazer, mas tu tem que saber o que o cara está fazendo para pensar como ele, para chegar num acordo. Porque às vezes vão ter situações, tipo, né, Carlos? Kubernetes. Beleza, meu cluster não está escalando. Por quê? Porque não está escalando. Tá, então a receita está errada, do HPA. Não, está errado não. A gente fez um estudo aqui, ó. Não. É isso, tem que usar. Aí tu tira uma thread dump lá da JVM, ou tu tira, em Java, né, que é o meu caso, trabalho mais. Aí tu vai ver lá assim, mas olha aqui, o garbage collector está parando tudo para rodar o garbage collector, tá errado, então usando serial garbage collector, tem que usar o Z, tem que usar o GC, sei lá. Não, nós fizemos aqui o podzinho tem que ter um CPU, mas no Java, se tiver um CPU, ele vai ser sempre serial GC, a gente precisa de mais de uma CPU. Tu tem que me provar isso, aí tu abre o código-fonte do Java e mostra o cara. Tá. Então é assim, então a gente vai ter que estudar. E aí fica mais 3 meses lá até voltar assim, mudamos a receita lá do HPA, tá? Acho que agora vai escalar direitinho. Então, essas coisas não deixam o processo ágil. Ele era para ser ágil, mas ele não é ágil. Então, tem muitos prós e contras, depende muito de quem está lá costurando, né? Mas, Luiz, eu vou te fazer uma pergunta como o menos agilista de todos da equipe aqui. O que tu tá dizendo, então, é que, na verdade, voltamos ou caímos no mesmo ponto que a gente estava antes de se criar esse manifesto, de começar a trabalhar com isso. Ou seja, tenta, mas no final das contas acaba que o problema não é o protocolo que está sendo usado, sim a gestão que está sendo feita. Mais um pouquinho, as pessoas. É isso, as próprias pessoas, é esse ambiente que tanto faz tu pegar e fazer de uma forma ou de outra, não vai funcionar. É isso? Sim, é porque no caso você tem um status quo, né? Tá rodando aquilo lá. Tá rodando, tipo, rodando o waterfall. Né? Temos um escopo, temos que entregar tal dia, tem que entregar isso aqui. Uhum. Né? Não tem choro, tem que entregar, senão vai vir uma multa ou vai alguma coisa. Chegou lá. Aí nós mudamos o processo. Não, nós vamos fazer processo interativo incremental, tá? Para a gente ver as falhas e deixar com qualidade lá no final. Beleza? Fizemos isso, melhorou bastante. Só que com o tempo, os problemas acabam voltando, porque tu acaba dando responsabilidades para certas pessoas, para certos pontos, né? E essas pessoas vão dizer assim, não, minha responsabilidade é essa, não vou deixar passar. Não, minha responsabilidade é essa, eu tenho que fazer desse jeito. Não. Se não for assim, não vai ser porque eu sou responsável. E as pessoas não entendem que ele tem que entender a necessidade, entender o problema e dar uma solução. Quem recebeu a solução tem que usar aquela solução. E tem outro problema também, que como a gente faz tudo aqui como dev, a gente acha que a gente tem que passar a solução de infraestrutura e segurança pronta para frente. E às vezes não é. Às vezes eu tenho que pedir para o cara o seguinte, cara, o seguinte, preciso escalar meus pods melhor, tá? Eu tenho que usar esse garbage collector, eu tenho que ter esse tanto de memória RIP, eu tenho que ter tanto de Heaven para
para azeitar melhor o negócio, como é que você vai resolver para mim? Aí o cara de Ops tem que te dar uma solução, entendeu? E geralmente o negócio empina a carroça, né, termo bem brasileiro, né? Empina a carroça por quê? Porque você chega pro cara e diz o seguinte, preciso disso deste jeito. Aí o cara, não é assim. Aí já degringola. Então as pessoas têm que saber negociar entre elas, ter a empatia, saber como é que funciona, saber pedir, saber receber, né? Se receber um negócio torto, dizer assim, ó, tá torto, não vai dar certo, vamos melhorar. Então, essa relação interpessoal entre os times é que é o grande problema de qualquer processo. E a Ágil está tendo os mesmos problemas hoje. Comunicação, né? É a comunicação básica de vida, né? É comunicação, é empatia. Pô, né? O pessoal vai ver se, o Luiz está falando de empatia, onde já se viu, né? Que eu sou um ogro, né? Mas é a verdade, tu tem que ter empatia, tu tem que negociar, tu tem que ter jeito para chegar nas coisas. O cara chega para você e fala assim, eu preciso de 16 GB de RAM, né? Mas por quê, né? Em vez de você vai lá, por quê? Conversa com o cara, né? Por quê? Aí pode ser que seja realmente uma necessidade, que ele te explique, ou pode ser que não, seja um erro, mas na conversa você chega, não era 16, era 8, entendeu? E, por exemplo, a gente tem esse problema lá na firma, a gente contrata pessoas super seniors, né, são fantásticas e tal, daí as pessoas começam a se desmotivar porque ela não tem acesso ao console da AWS, ou que ela não tem acesso ao root do servidor. Sim, gente, empresas pequenas, que tu tá ali, tá todo mundo em volta aqui, tranquilo, tu até pode ter um processo desse. Mas quando tá numa empresa maior, que tu tem que ter compliance, tem que ter auditoria e tal, não é assim que as coisas funcionam, por isso que existem processos. Mas aí falta alguém para costurar, falta alguém para explicar, sabe? Filho, fica frio, pede ali, ele vai te dar isso aqui, entendeu? Então é complicado. O ágil, ele melhorou muitas coisas. Só que eu acho que depois eu comecei a mexer com ágil em 2006, 2006, né? O que aconteceu depois desses mais de 15 anos, né? Quase 20? É que chegamos no problema que chegamos nas pessoas de novo, entendeu? A gente tem que melhorar como que as pessoas lidam com o processo. Entendeu? E assim, eu concordo com o Érico, né? Aquele que a gente volta, então, para a base, como é que era, a gente volta à comunicação, né? Antigamente, qual era a diferença? Antigamente, você tinha que, para falar com outro setor, como você falou, costurar, você falava com o chefe, né? Você tinha que pedir para falar com o chefe, para avisar o chefe que você ia falar com outro setor de tal problema, e aí o chefe tinha que autorizar. Mas você sempre teve a liberdade de chegar na mesa da pessoa e falar, cara, eu vou fazer tal coisa, me ajuda com tal coisa, vamos se ajudar para a gente entregar. A gente tinha essa liberdade, né? Só que não era um ritual, não era uma rotina. E aí os frameworks, os rituais, eles chegaram para justamente ajudar a gente nesse ponto. Cara, esquece essa metodologia de você pedir para o seu chefe, não sei o quê. Ele está sabendo o que você está fazendo, se comunica com quem realmente vai te entregar valor para fazer aquela entrega, né, técnica, né? Depois, claro, segue os rituais. Mas aí também é como falou, são frameworks, né? Como o pessoal gosta de falar da agilidade, framework não é uma ferramenta, né? Você não necessariamente ela vai se acoplar corretamente na sua empresa. Ela não precisa e também ela não precisa se acoplar corretamente na sua empresa. Você não precisa ter, por exemplo, o Scrum Master se vocês têm outra rotina de comunicação. Mas se vocês não têm aquela rotina, talvez vocês precisem do Scrum Master. O problema vira quando a gente pega ipsilipse a rotina, o ritual, o framework e tenta implantar, aí tá cagada. Aí você fala assim, nossa, a gente tem 10 squads, a gente está usando o melhor framework de agilista possível. Não está saindo. Aí o que o cara pensa? Bota mais 5 squads. Não vai para frente. Porque não está... A pessoa não tem a liberdade de agir como ela queria agir para aquele contexto, como você falou. Eu falei para os gringos agora em dezembro, numa reunião lá, eu falei assim, não adianta vocês quererem 9 mulheres para parir um filho em um mês. Aí o legal é que os gringos eles não entendem essas nossas... como é que a gente chama, né? Tem um nome disso, né? Nossos ditados, né? Eles não entendem. Eu tive que explicar para ele assim, não, porque uma mulher é 9 meses, entendeu? Tem que pegar 9 mulheres, cada um mês faz o filho em um mês, daí então, daí dá risada. Mas é isso, não adianta você querer escalar na força bruta, né? Você tem que ter jeito, você tem que estudar a sua realidade e aí montar o seu framework. É a mesma coisa, né? Eu não gosto de trabalhar com Scrum, eu vou trabalhar só com Kanban. Cara, Kanban é para um tipo específico de coisa, Scrum para outro tipo de coisa. E aí chegou agora segunda-feira, chega o seu chefe, ele vai falar assim, Luiz, temos que entregar uma demanda regulatória. Não tem negociação de prazo. É dia 31 de março. O que você vai usar? Waterfall reverso. Não tem como fazer diferente. Aí quebra as tuas pernas. Então o teu ágil vai por água abaixo daí. Aí tu tem que adequar o seu processo
para atender uma data, sendo que o nosso processo não trabalha com datas fixas, a gente trabalha com qualidade de entrega, entendeu? Então, é muito complicado, né? As pessoas acham que vivem no conto de fada, que tudo é perfeitinho, não é. Pois é, aí vai a minha segunda pergunta. Eu ia perguntar, o ágil, ele é ambicioso? Porque, por exemplo, os autores que eu sigo, que eu admiro, que eu estudo mais, que, por exemplo, eu sempre cito o Alan Holoby e lá da entrega contínua, o David Farley. O Alan Holoby, ele tem uma visão muito... Eu não sei dizer radical, mas vou usar a palavra radical, mas é como se fosse muito radical, assim, relacionado ao ágil, e ele acha que o pensamento ágil ele tem que ser aplicado de fato. Não existe, ele diz que não existe meio ágil. E aí que entra minha pergunta para vocês, assim, é ambicioso, assim, existe algum nível de prepotência, alguma coisa que vai contra a realidade? Porque, assim, só para me terminar, para ele, por exemplo, a gente tem o manifesto ágil, a gente tem aquelas regrinhas lá, mas para ele é bem simples, ágil são só 3 coisas, 3 regras só. Trabalho pequeno, converse entre si e fazer a vida das pessoas melhor. É só isso, entendeu? Tipo, isso tem que ser o norte. Eu consigo entender isso, cara. Eu consigo, lendo os textos dele, lendo os livros dele, eu consigo entender que isso é uma coisa boa, que isso é uma coisa que vai agregar valor. Mas isso eu entendo que isso é o norte, entendeu? Da cabeça, seja das organizações, seja nossa. Isso é um norte, isso tem que ser um norte. Eu não posso fingir, isso não existe, ou então isso é algo que não dá para aplicar. Entendeu? Então, tipo, vocês acham que isso é ambicioso? Assim, ter esse tipo de norte? Tipo, por exemplo, o Luiz citou um exemplo aí. Vai ter o escopo fechado aqui nesse projeto, vai ter que usar o waterfall, etc. Então, tipo, na cabeça desses caras, não existe isso. Tipo, essa situação, o ágil resolve, por exemplo. É o problema de você ser fundamentalista, né? E o pior é quando você é um terrorista fundamentalista, né? Porque você coloca aquele extremo como verdade, é a melhor opção, só que, beleza, se a empresa é sua, o dinheiro é seu, você não está preocupado em torrar dinheiro do acionista que nem o Zuckerberg faz, né? Que o Zuckerberg ele manda no conselho e faz o que ele quer nos investimentos, né? E a gente está vendo resultados do Facebook nos últimos 2 anos que deu isso, né? A quantidade de layoff e tal, porque ele queimou dinheiro nas coisas que ele achava que ia dar dinheiro e no fim ele estava errado, porque ele tinha a filosofia dele, o credo dele, aquilo ali é melhor para a empresa, aquilo lá vai dar resultado, entendeu? Só que você pegar alguma coisa para ser que eu sempre chamo xiita, né? O cara é muito radical naquilo ali, não vai dar certo, primeiro porque geralmente você não está na empresa que é sua, tá? Você tem que negociar com o acionista, você tem que negociar com C-levels, tem que negociar lá com seus liderados, né? E eu vou te dar um exemplo clássico. Chega um menino novo assim, não, gente, Java e .NET está tudo errado, a gente tem que migrar tudo para Node hoje. Para Go, para Rust. É a mesma coisa. Beleza, vai funcionar? Vai funcionar. Mas você tem que ver qual que é o custo, qual que é o impacto, qual é a consequência. Tu tem equipe para manter, tu tem treinamento, tu tem... Entendeu? Não é simplesmente só mudar. As pessoas têm que entender que existe um negócio. Agora você pegar assim, Luiz, vamos começar com um negócio do zero. O que você quer fazer? Me fala que nós vamos viabilizar. Não, beleza. Vamos trabalhar com o processo de desenvolvimento desse jeito, né? Nosso framework vai ser desse jeito, ou a gente vai trabalhar microserviço com a menor necessidade. Aí a gente pode desenhar um quadro em branco, entendeu? Mas quando chega uma empresa já grande, faturando e tal, você tem que inovar para não deixar ela morrer, mas tu não pode inovar tanto a modo de colocar ela em risco de quebrar, entendeu? E quando eu vejo um cara radical bater o pé, entendeu? Eu fico muito preocupado. E o cara publica livro, né, velho? A gente compra os livros, o cara tá pingando na conta dele, então aí é fácil de ficar falando. Eu quero ver o seguinte, vai pro mundo real e vai fazer isso funcionar numa empresa consolidada. É difícil, tu precisa de respaldo, tu precisa negociar, tu precisa pegar aprovação. Não é assim. Agora, se o Twitter vê isso, vamos ficar assim, o Luiz... Aí tu já sabe o que eu vou falar, né? Nós não podemos falar palavrão, vou ficar quieto. Então tá. Eu costumo imaginar, assim, quando eu vejo um xiita, né, engraçado, a gente sabe o que significa xiita, né, no nosso mundo. No nosso meio de trabalho, né? Quando eu vejo um xiita, eu costumo ver assim, cara, esse cara não vai durar 1 ano, e é bate bola, porque assim, ele começa a botar o ego dele na frente, né, já vi muito isso, tem que trocar para Go e não sei o que, e lá na empresa XPTO, essa arquitetura já é ultrapassada, eles já usam outra arquitetura, e o cara fica nessa, ele tenta impor na força, e ele se desmotiva, né? Desmotiva quem está em volta, se desmotiva,
e aí ele vai embora para outro rumo, achar outra empresa que vai escutar o que ele está falando, né? Talvez ele ache, espero que ele ache, né? De novo. Mas, assim, concordo com o Carlos que esses 3 pontos que o cara colocou são norte, mas é aquela coisa, trabalho pequeno. Como é que você vai trabalhar pequeno? Eu tenho o meu modo, o Érico tem o dele, o Luiz tem o dele, o Carlos tem o dele. Se comunique com as pessoas. Como é que a gente vai se comunicar? Eu tenho o meu modo, o Érico tem o dele, o Luiz. Cada um tem o seu modo. Então, assim, a gente precisa usar um modo só? Cara, eu vi um caso recente, né? Por exemplo, passou lá nessas redes sociais que um rapaz muito bem posicionado tecnicamente foi demitido porque ele não tinha comunicação, né? Isso é um problema para quem trabalha remoto, a gente tem que se comunicar, entendeu? Mas talvez ele se comunicasse muito bem por escrito, mas no vídeo ele não era legal, então o pessoal acabou cortando ele. Então, assim, nós podemos ficar totalmente isolados no nosso modo de ser? Não, a gente tem que realmente se adaptar a um consenso que o pessoal do seu time quer, independente do framework, né? Participar ali daquela meio de comunicação geral e depois você faz da sua forma, você te deixa se falar melhor por texto e tudo mais, beleza, escreve, mas na hora de uma dele, faz uma dele correta, né? Então, assim, depende, é um norte, mas não pode ser também algo taxado, né? Tipo, por exemplo, você tem que se comunicar melhor. Aí como é que são as comunicações? Aí quando a empresa começa a determinar quais são as formas de comunicação, aí você começa a cortar alguns talentos, né? Algumas pessoas podem se sentir incomodadas por causa disso. E aí não vira ágil, vira o waterfall da agilidade, né? Quando você trava, a comunicação só pode ser por exemplo, né? A gente está aqui tudo de vídeo aberto, tem aqueles que não gostam de abrir vídeo, né? A comunicação só pode ser feita com câmera aberta. Você acabou de engessar a tua agilidade. Um dia me falaram isso e eu perguntei assim, beleza, eu posso ficar de câmera aberta com chapéu seletor? Né? Para o cara se tocar que não é assim, as pessoas têm sua privacidade, tem lá, o cara já está atendendo a reunião, já está ali, mas você não está prestando atenção na reunião. Não, isso é um tema para outra conversa, viu, Carlos? É chegar nas neuras de trabalho remoto, né? Mas exatamente a mesma situação quanto ao ágil. Não, nós vamos ser ágeis, nós vamos usar Scrum para fazer isso, nós vamos usar Kanban para fazer aquilo. É uma coisa que depende. Não, tudo bem. Só que, tipo, primeira coisa que queria dizer que eu não acho o Alan Hurley radical, assim, é extremista nem xiita, mas enfim, que seja. O que eu queria pontuar é o seguinte, eu acho que é importante sim de falar de trabalho remoto aqui, até porque tem tudo a ver com ágil. Sim. E o que vocês falaram, aí me veio uma pergunta na cabeça. Assim, a pergunta é uma frase entre aspas, vamos lá. Esta reunião poderia ser um e-mail? Essa é a minha pergunta para vocês. Cara, eu fiz isso. Sabe que eu estou na lista negra do RH, sabia? Eu consegui entrar em setembro, eu já estou na lista negra. Sabe por quê? Porque eu perguntei, Luiz, qual que é o seu maior problema aqui na empresa em reuniões? Como assim? Reuniões, são muitas reuniões. A gente usa aqui um pluginzinho no calendário do Google, né? Ele conta quantas reuniões você teve e tal. Assim, tu acha normal eu fazer 22 horas de reunião por semana? 24? Metade da semana, cara. Metade da semana em reunião. Tudo bem que tu tem um cargo, né? Que tem que conversar com todo mundo e tal, mas mesmo assim, né? Aí teve um e-mail, aí teve um problema. Vamos alinhar, não sei o que. Assim, não, gente, é um e-mail. Eu bati o pé, é um e-mail. Como assim? Não, é um e-mail, gente. Daqui, já. Fulano de tal, tudo bem? E coincidentemente era o cara do DevOps. Seguinte, precisamos de uma solução assim assado para guardar os artefatos gerados pelo Maven que seja persistido de maneira confiável, que não seja efêmero, que dê configurar, blá, 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 blá. Assim, sugiro utilizar o GitHub Archive, porque a gente usa a infraestrutura gerenciada do GitHub. Beleza? Qual que é a sua opinião? Mandei. Velho, se resolveu em um dia, se resolveu. Se fosse feito por reuniões, ia ser feito com 5, 6, 7 reuniões de 5 pessoas. Primeiro a gente para decidir o que a gente ia falar, eles para entender, depois a gente, os dois para se comunicar, e não sei o quê, e blá, blá, Então, tem coisas que você tem que usar o e-mail, e o e-mail não é uma ferramenta de comunicação ultrapassada, muito pelo contrário. É uma ferramenta que você formaliza requisitos, solicitações, respostas e tal, e você evita reuniões com ela. Tu vai fazer uma reunião quando você realmente é o seguinte, vamos fazer um kickoff, eu tenho que explicar como é que funciona esse cliente novo que a gente está fazendo onboarding essa semana. Aí tem que ter uma reunião.
com todo mundo. Aí beleza, daí deu ruído, 2 e-mails, o folio voltou, deu um bate-rebate, deu estática, o pessoal não está se entendendo. Ok, galera, vamos marcar uma reunião e alinhar todos os pontos. Aí você faz uma reunião, alinha, vai lá no e-mail, alinhando, então, a partir daqui é isso. Se você não terminou o assunto, segue dali, entendeu? Pega e vai. Porque daí tu começa a capar o número de reuniões, entendeu? Só que, pro ágil, às vezes a burocracia não é ágil. Só que às vezes o que você vai tornar você ágil, que é conversar com o povo lá toda hora, tu acaba tomando muito tempo do povo, alinhando, e acaba não produzindo ágil também. Por isso que eu falo, tem que ser né? Tudo na procura do nesse contexto, e-mail é um tipo de comunicação também, assim, não dá nem para chamar de burocracia, assim, encurta a comunicação e se enquadra naquelas 3 regrinhas lá. Nesse contexto. Assim, se tu tem muito e-mail, muito Slack, ou muita reunião, ou muito dos 3, tá tudo errado. Com certeza, aí tu não tá trabalhando pequeno. Eu não costumo, exatamente, trabalhar pequeno. Esse é o ponto, né? Assim, eu não costumo mandar e-mail, né? Mas o que eu costumo fazer é o que eu escreveria no e-mail, eu escrevo na conversa, né? Eu levo aqui, às vezes eu acho até que eu sou muito chato, né? Eu levo aqui a parte da comunicação assíncrona muito sério. Eu me introduzo o problema, eu falo o que eu tô achando, não sei o que, dou um abraço e mando. E vai um textão pro cara, né? Aí o cara me responde às vezes assim, e aí, Caio, tudo bom? Aí eu fico, porra, deixa eu ter que ir lá retornar, e aí, tudo bom? Aí eu fico pensando assim, cara, será que eu fui um chatão, mandei uma bomba pro cara e o cara ficou assim, pô, vou ter que ler isso tudo. Não, mas aí acaba que se resolve. Eu sou o cara chato da comunicação assíncrona aqui, né? Eu acho importante isso, né? Como falou. Não precisa ser uma reunião, manda o texto, ele retorna um texto, você, não deu ruído. Então agora vamos lá. Vamos só fazer uma reunião rapidinho. Você está pensando isso, mas é isso. Beleza, acertou e vai para frente. Eu também estou pleno acordo que muita reunião atrapalha. E já trabalhei num local assim que a gente fazia muita reunião, e o pior é quando o pessoal se acostuma. Aí vai reunião de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, entendeu? Uma coisa louca, assim, que você perde o contexto, sabe? Um dia, numa grande empresa de telecomunicações do Brasil, que eu não vou dizer o nome, tá? Me chamaram para uma reunião, eu viajei de Uberlândia para São Paulo para fazer essa reunião. Né? Olha só, o trampo. Acordar assim, 4 da manhã, tá no aeroporto às 5, pegar o avião às 6, chegar às 7h30 em Congonhas, trânsito, Faria Lima, né? Para quem conhece o ritual, né? Cheguei lá, fizemos a reunião 3 horas, e nada ficou decidido. Aí eu falei, fiz o seguinte, quantas pessoas tem aqui na sala? 1, 2, 3, 4, tinha 12 pessoas. Em média, a gente ganha tanto, a gente trabalha tantos dias no mês, tantas horas por semana, então a gente pegou, então a gente gerou um gasto de X. Isso não pode acontecer. Dessas pessoas, nossa, Luiz, isso é muito radical, que não sei o quê. Não, gente, pensa, se a gente gastar dinheiro à toa, a gente não ganha bônus. Entendeu? E o ágil, às vezes, você fazer muita coisa. Vem cá. Às vezes é necessário fazer um pair programming? É fazer necessário um pair session de teste? Você tem que fazer um pair de implementação de uma rotina nova de DevOps? Mas é quando é necessário. Então não vai chamar o cara e dizer, o seguinte, estou mudando aqui um cálculo que antes era mais, agora é menos, porque estava errado. Aí tu senta aqui do meu lado, eu vou mudar de mais para menos, vou mudar os testes unitários aqui e tal. Eu parei 2 pessoas, 2 horas para trocar o mais por menos. Entenderam? Por isso que eu falo assim, depende. E o depende do gestor, depende da empresa, depende do formato, depende de um monte de coisa. Então, ser ágil, na minha cabeça, tá, é você fazer as coisas rápido, errar pequeno e nunca, jamais errar em produção. Porque as pessoas, não, a gente coloca lá, a gente vai errar, o cliente vai entender que a gente está errando para melhorar. Vai entender, né? O que o cliente vai fazer? Ele não vai comprar mais de você, vai comprar do fulano lá, que é teu concorrente, que não falha. Então o ágil tem tudo isso para colocar na mesa, entendeu? Amanhã vocês vão ver, o pessoal fazendo protesto na praça, queimando bandeira e tal, minha foto lá sendo queimada, tu vai ver. Porque as pessoas não gostam disso. Não, concordo. Mas, tipo, a gente não pode esquecer também que tudo tem a ver com entregar valor para o cliente. Tudo tem a ver com isso. Por exemplo, o exemplo que você citou aí, aquele da reunião, é totalmente alinhado com o pensamento ágil, porque ele vai entregar valor. Em vez de gastar dinheiro à toa, né, tu tá entregando valor, tá economizando para ter o bônus, por exemplo. Né? Então, tu tá... Vamos deixar as coisas aqui. Eu trabalho para ter bônus. Isso, exatamente. Sou mercenário. O que eu ia dizer assim...
Esse é meu framework. Trabalhar para a minha próxima pergunta que eu quero puxar. Só que eu sou mercenário ético, tá? Eu sou mercenário, mas eu tenho que entregar as coisas certinho, né? Tem gente que tá, né, nem ligando, assim, né? Não, só quero o meu aqui, deu. Né? Pois é, não. Veja Americanas. Tá aí para todo mundo ver o problema, né? Sim, que seja. O que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, que eu penso, que eu vejo na realidade, porque a nossa área, assim, hoje em dia a gente está misturado, quer queira, quer não, mesmo que em empresas que trabalhem com departamento bonitinho, tudo separado, acho que no mundo de hoje tá todo mundo junto, não tem como, tá todo mundo conectado. E a gente, tanto os devs quanto o pessoal de operações, etc., o pessoal das outras equipes, a gente tem muita engenharia na nossa cabeça, né? A gente sempre quer ter a visão macro das coisas, né? Sempre quer ter a visão macro das coisas. Isso é uma faca de dois gumes, né? Porque se a gente se quiser implementar o ágil ou ter o pensamento ágil, por exemplo. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar pequeno. Né? Então, por exemplo, é muito fácil para quem é de operação, velho, que nem eu, por exemplo, ficar imaginando, poxa, nossa, por exemplo, sei lá, vou trabalhar no UOL, nossa, eu tenho 400 servidores para tomar conta, 1.200 VMs para tomar conta, nossa, meu Deus. E isso é uma coisa meio que natural da gente, né? Tipo, é que nem, às vezes, a pessoa fica vou debater aqui microserviço com monolito, etc. E o cara fica falando lá, poxa, eu tenho que tomar conta de 400 microserviços, sei lá, 50 microserviços, e se fosse com monolito era só uma coisa. Tipo, isso é um pensamento, isso não tá errado, assim, tipo, isso é uma coisa que vem de dentro, né? A gente que é velho, a gente sempre quer tomar conta de tudo, quer ter uma visão de tudo. Mas isso é o oposto de ágil. Isso é totalmente oposto, entendeu? Isso é uma coisa errada que tá na gente. Isso é o oposto. O certo eu tenho que pensar só naquele meu domínio, só naquele meu nas minhas responsabilidades e acabou. Então, eu pertenço ao time, eu sou a parte de operação, eu sou sysadmin de um time, eu tenho que tomar conta dos servidores ou da infraestrutura que é desse time, só isso. Eu não tenho que me preocupar quando outro time, ou a mesma coisa, se eu sou dev de um time, eu não posso me preocupar com um outro microserviço que depende do meu. Se tem dependência, tá errado, não é nem microserviço, né? É como o somatório fala lá, é o microlito, né? Que é microserviço, né? É o monolito distribuído. Então, não é nem microserviço. Então, assim, o que eu perguntar para vocês, assim, é difícil, assim, por exemplo, isso é um desafio, a gente trabalhar pequeno, né? Daquelas 3 regras para vocês, é um desafio? É um desafio. Você tem que, principalmente, aliás, não, quando a gente vai ficando mais velho na área, apanhando demais, passando por várias situações, entendendo que cada empresa você vai ter os mesmos tipos de atores, né? Por exemplo, toda empresa tem um xiita, toda empresa tem esses atores, né? Quando você vai percebendo que isso acontece em todas as empresas, você vai modificando, né? Você vai se adaptando e você vai ficando maleável, mas é aquele negócio, ensinamento de vida, conhecimento de vida, né? Cara, eu tenho que lidar com essa situação da minha forma. Aí, se você não tem essa visão, aí é uma parada difícil, né? Porque, como eu falou, vai ser da minha forma. Essa é a diferença, né? Vou lidar com essa forma em conjunto ou vai ser da minha forma? Os que pensam que vai ser da minha forma tornam o nosso trabalho, o trabalho dele, mais difícil. Eu vou dar minha opinião sobre isso, assim, sobre entender o macro, trabalhar no micro. Eu acho que sempre a gente tem que ter e foi o que o Luiz falou antes, a gente tem que ter um conhecimento básico, alguma coisa assim, pelo menos, do que pode influenciar, ou o que o teu trabalho está influenciando na esteira, ou no processo, ou na entrega final para o cliente. Acredito que hoje a tecnologia se fragmentou tanto, existe tanta coisa muito específica que acaba que tu não consegue ter mais o conhecimento que a gente tinha antes, né? Que abria o servidor, dava 4 comandos lá no PHP rodando dentro no servidor lá e resolvia o problema e tá tudo certo. Não ocorre mais dessa forma. Então, mas eu acredito que a gente tem que ter pelo menos uma visão mínima desse macro. A gente tem que ter pelo menos não precisa ser especialista, mas tem que ser pelo menos tem que saber de onde vem e por que está vindo, ou alguma coisa nesse sentido. Não sei se eu estou fazendo entender nesse ponto, mas é uma visão que eu tenho, assim, só pelo menos. É uma preocupação que eu tenho. Correto. Eu tenho batido na tecla. Quantos problemas o input torto gera? Entendeu? Porque às vezes, vamos pegar na figura do ágil, né? O gerente de produto, o PO, ele
Ele simplesmente tem uma megalomania, ele quer fazer aquele negócio sim, e acaba que não era tudo aquilo. Ele não precisava fazer tudo aquilo para entregar o que ele precisava entregar. Aí cai pro time, o time não contesta, porque pro time a palavra do PO é lei. Então ele quer isso, a gente tem que atender ele, né? E aí o time faz o negócio, quando chega lá no final não tem nada a ver. E às vezes o PO pede um negócio pequenininho, cai no time, daí o time pensa, mas e se fizer isso no futuro, e se eles quiserem crescer, e se tiver gerenciamento de identidade, e não sei o que, daí faz aquele monstro desse tamanho, né? E tem ainda o caso assim, vamos fazer um MVP. Mas o MVP vai ter que ser evoluído depois. Então não é MVP, né? Tu não vai poder jogar ele fora, né? Para testar o conceito, né? Então tem vários problemas aí para resolver. É o famoso criar problema onde não existe. Exatamente. Pegar uma solução e transformar num problema, né? Mas eu concordo com o Érico aí, cara. A principal coisa é, você não precisa querer saber, entender tudo, mas, cara, você entender o macro, assim, o mínimo do macro, cheguei aqui, daqui para frente é com essas pessoas, tá beleza, é o mínimo, entendeu? Eu só falo, eu concordo com isso, só o cara que tem que entender o macro para passar para frente, ele tem que se entender isso direito, entendeu? Ele não pode entender errado. Se ele entendeu errado, não é o lá meu no macro, final né? não vai ser o que a gente precisa, entendeu? Sim. E aí o valor vai todo por água abaixo. Pois é. Também. Aí vou emendar para minha outra pergunta. Então a gente tem que ter esses grandes autores, eles falam, por exemplo, o Alan Hollaby é o cara que mais dá de porrada no Scrum, por exemplo. Eles falam que a gente tem que tomar cuidado com os frameworks. Porque o ágil, ele é só lá, ele é o manifesto e só. Qualquer outra coisa que tem além disso é firula. Tu tá entendendo? Então, por exemplo, o manifesto ele defende que é o time é autogerenciável, entendeu? Então, por exemplo, não existe isso que o Luiz falou, ele acontece de fato, né? A gente sempre olha, eu não estou dizendo que a gente não faz isso ou que as empresas não façam isso, mas é o time que se gerencia, o time que define o backlog, não existe uma ditadura do PO, que na prática existe, né? Mas estou falando no mundo ideal, no mundo fantástico, mundo de Bob. Então não existe, o time que decide, o PO fez aqui, não, aí o time vai lá, não, mas eu não tenho que priorizar isso aqui não, isso aqui tu colocou em terceiro, isso aqui é mais para cima, aí o time que tem que decidir de conjunto. Então o que eles falam de autogerenciamento é autogerenciamento de fato, autogerenciado de fato. Então, por exemplo, tem um exemplo clássico que o pessoal do Spotify, eles implementam o ágil de fato, né? Que eles falam assim, a gente precisa fazer uma reunião por um motivo X nos Estados Unidos, né, junto com a equipe dos Estados Unidos, mas a equipe está aqui na Europa. E aí os caras têm o cartão corporativo, o cartão corporativo de fato, a própria equipe vai lá e compra a passagem e vai para os Estados Unidos porque tem que ser feito. Eles são autogerenciáveis, não tem que abrir ticket, não tem que conversar com recursos humanos ou a área de logística ou algo parecido. É a própria equipe que faz isso, entendeu? Então, mas aí eu vou entrar, Carlos, eu vou entrar agora num conceito autogerenciável. É exatamente isso que tu está falando, autogerenciável, mas o dinheiro não é deles. Eles gerenciam o próprio lucro deles? Sim, verdade. E aí começa aquela mesma conversa que a gente já teve da outra vez. E aí, quem está pagando? O cara quer o dia da entrega, pô. Ele tem que vender aquilo ali. Ele tem gente esperando para fazer contrato. Ele tem toda a estrutura comercial. Ele tem todo um aparato para fazer lucrar. Que é o objetivo. É o que paga o nosso salário. Sim, objetivo. Sim, com certeza. Mas eu citei esse exemplo meio esdrúxulo, mas só queria voltar pro exemplo do Luiz, para a gente não se perder. A questão é que o time tem que decidir, por exemplo, as coisas do backlog. Eu não posso ser refém de um PO, ou então ser refém de um Scrum Master. E aí que entra a crítica de muitos desses autores relacionada, por exemplo, ao Scrum. Eles dizem que o Scrum por si só não é ágil, entendeu? O Scrum misturado com o XP é ágil. Né? Aí você tem até a piada, né? Pô, o Scrum sozinho não é ágil, mas o Scrum misturado com o XP é ágil. O XP sozinho totalmente ele é ágil. Mas o Scrum sozinho não é ágil. Então, para que eu vou usar Scrum? Se ele só é bom quando ele está junto com o XP. E aí? Então, eu ia perguntar para vocês, porque a ideia do ágil é justamente a gente ter aquele norte, que eu falei para vocês, e fazer as coisas de acordo com aquele norte, né? Que é de trabalhar pequeno, de conversar. Tudo isso que vocês, exemplo que a gente conversou aqui, que a gente citou do mundo real, é problema de processo, problema de silo.
né? Que tem que quebrar os silos, conversar para resolver o problema, para agregar valor, né? Não é entregar por entregar, vou fazer as coisas, vou entregar um monte de coisa. Tu pode entregar nicho, entregando um monte de coisas rápido e nicho. Não é entregar, é entregar com qualidade, como o Luiz citou lá, eu não lembro qual foi a pergunta, mas ele citou isso. Mas aí tem um problema seríssimo. Isso encaixa lá no Spotify, que é uma coisa que quase não tem. Existe um descolamento do planejamento estratégico das empresas, dos objetivos que elas têm que entregar, que é para atingir os objetivos estratégicos dela, com o dia a dia das equipes. Eles não têm, né? Tu vê o backlog do time A, do time B, do time C, tu olha para o estratégico, tu fica pensando assim, tá, mas não vai fechar, não vai dar. Entendeu? E a mesma coisa, se tiver lá no Spotify, eles tiverem alinhamento com os objetivos e saberem se gerenciar para bater os objetivos, aí tudo bem. O grande problema é que em 90% dos casos eles não sabem. E aí vira bagunça, né? É o que o Érico falou, né? Por exemplo, esse bate com o que o Érico falou. Tá, você vai ser autogerenciável até onde, né? Porque uma coisa volta o caso do Spotify, né? O cara vai lá, não, o que vocês estão fazendo? A gente está indo para Zurique, depois a gente vai para Amsterdã, porque a gente tem que falar com esses times, não sei o quê. E aí o cara pergunta, tá, mas o que vocês estão fazendo? Qual é a ligação com o plano da empresa? Onde que vai ajudar com o resultado da empresa? E aí bate isso daí mesmo. Você tem que ser ágil, mas você tem que saber que você tem um núcleo, né, para você, que você tem que permear, rodear, que é o que a empresa quer, o plano da empresa, né? Ó. A gente tem que reduzir os custos de VMs, exemplo, né, DevOps, né? A gente tem que reduzir as VMs. Beleza, vocês aí do time DevOps que estão usando o cartão, viajando, etc., essas viagens é para isso? Beleza, então ótimo. Não é? Então peraí, vamos realinhar aqui, né? E assim, o que eu acho do framework é o seguinte, eles têm que ser um norte, tanto um framework muito bem escrito de diversas páginas, como 3 pontos, são um norte, né? Você tem que fazer a sua adaptação em cima disso. Se você não fizer essa adaptação, já era, né? Você tem que estar... É uma constante evolução, né? A gente saiu de um ponto que a gente entregava soluções, mas a gente tinha vários problemas, a gente chegou num ponto que a gente entrega soluções e ainda temos vários problemas, e a gente vai modificando até chegar em outros pontos que a gente vai entregar a solução com outros problemas. Exato. Toda vez que a gente chega no chiitismo, né, coloca como sendo a bíblia do processo, acaba que estraga tudo. PMBOK, que nem você estava falando, eu gosto dele, apesar de estar cheio de problema, é um norte, RUP para desenvolvimento de software também, é um norte lindo, só que assim, quando tu coloca, diz, não, tem que fazer tudo isso acontecer, pronto, estraga tudo, cara, estraga tudo. E a mesma coisa está acontecendo com ágil, com qualquer coisa que tu colocar e dizer assim, isso é norma, tá, isso é norma... É a forma de trabalhar, é agora, é desse jeito. Exatamente. Mas aí que entra, por isso que os frameworks, por si só, por exemplo, o Scrum não é ágil, porque o ágil, ele diz que não pode ter alguém para te dizer o que é que tu vai fazer, entendeu? Tipo, não existe isso. O time que tem que decidir como você vai se organizar. Não é de forma que tem um framework que vai dizer, olha, você vai ter que trabalhar assim assado, porque isso é ágil. Não. Se tem alguém te pedindo certificação de alguma coisa ou algo parecido, isso não é ágil, tem nada a ver com ágil. Tem nada a ver. Não, agora só tem que tomar cuidado, porque aí que entra a minha outra pergunta. Tem que tomar cuidado o seguinte, quando a gente está usando muito o termo xiita, a gente tem que entender o seguinte, xiita é aquela pessoa que diz, que está querendo dizer como é que tu vai ter que trabalhar, sem estar no teu time, entendeu? Isso aí é xiita, isso eu concordo. Agora, os princípios do manifesto e a forma que eles foram pensados, vai entrar a minha pergunta, que eles alegam que é o que está mais próximo do que é natural, entendeu? Tipo, o ser humano, naturalmente, ele vai produzir mais, ele vai entregar valor, se ele tiver confiança, se ele conseguir conversar com o outro, ter o calor humano do outro e entrar naquele acordo, ele vai entregar mais assim, do que se eu chegar, por exemplo, com o Érico e dizer, olha, Érico, é o seguinte, tem essas regrinhas aqui, esse checklist, tu vai ter que fazer isso para tu trabalhar, tá entendendo? E aí que entra a minha pergunta. É natural mesmo? Vocês acham que o ágil é natural? Porque essa pergunta do natural entra naquela lá, do começo que eu falei para vocês, sobre o mundo real. E a minha ideia aqui é falar sobre o mundo real. Então, o mundo real, ele é naturalmente assim parecido com ágil? Ou o mundo real é outra coisa? Ou é misturado? Enfim, eu quero saber o ponto de vista de vocês. Vamos lá. O mundo real, para mim, é diferente. A gente tem o que o pessoal
Em alguns locais acertaram, né, pelo contexto deles, né? Alguns locais acertam alguma coisa pelo contexto deles, aí vira um boom, chega nos nossos ouvidos, mas é o mundo real deles, é diferente do nosso, porque o nosso contexto é outro, né? A gente mora num local totalmente diferente, a gente tem umas demandas totalmente diferentes, nós temos regras totalmente diferentes, uma língua totalmente diferente, né? A própria língua, né, a forma com que eles se comunicam. Eu vi um texto recente falando que a forma com que você fala, a língua que você fala, você tem uma forma de pensar diferente, né? Se você fala em espanhol, você pensa diferente, se você fala em americano, em inglês, você pensa diferente. Então, é assim, o nosso mundo real é diferente, então o que se aplica lá na Amazon não se aplica aqui pra gente. A gente pode entender o que eles fizeram, qual era o problema, como eles resolveram e abstrair para a nossa situação. Eu acho, como é que eu vou explicar isso? Eu acho que o cheater tem aquele cheater que é de fora, vai te apontar o dedo e vai fazer, e tem o cheater dentro da equipe também, sempre tem um, né, querendo fazer. Mas o grande problema que eu vejo é a gente querer sempre achar uma receita mágica para seguir, entendeu? Eu acho que o grande segredo, né? Eu participei agora, eu fiz a seleção do gerente de engenharia para trabalhar com a gente, né? Entrevistei várias pessoas maravilhosas. Aí tem aquelas que usam a receita ao pé da letra. Aí tem aquelas que são reativas, né? Só reagem aos problemas e vão entregando. E tem aquelas que entendem querem entender o que você tem que entregar, qual valor você tem que gerar, entende como está a sua equipe, entende como está seu processo de entrada, entende como está seu processo de saída, e ele monta o processo ágil dentro dessas variáveis, entendeu? Né? E tem outro grande problema, sabe? Quando você vê que um processo ágil está com problema, você vai ver a quantidade de documentação gerada. Você vai lá no Confluence, tu vai lá no Wiki, tem um monte de página solta lá sem nexo nenhum, não atualizada há 2, 3 anos, e aqueles caras tudo saíram da empresa, e as pessoas esquecem que as empresas são perenes. A gente morre, a gente se demite, a gente vai embora, a gente vai vender coco na praia, mas a empresa continua lá e vai chegar um outro cara para continuar o seu legado, entendeu? E o ágil que eu vejo, às vezes, nessa questão, não temos que ser ágil, documentação não é importante e tal, as pessoas vão embora. E o processo começa a degradar, o produto começa a morrer porque não tem conhecimento, não tem passagem de conhecimento. Então, de novo, não, tenho certeza que a gente tem que montar os processos de acordo com as nossas variáveis, entendeu? E se a empresa não é sua, e a empresa é perene, você tem que se preocupar com isso, né? O processo ágil tem que atender isso também, tá? Você criar uma burocracia rígida, isso com certeza não é ágil. Mas se você colocar lá o seguinte, gente, olha, vamos fazer um módulo novo, tá? Na arquitetura. Vamos fazer o deploy dele. Nós temos que ter um documento para definição de arquitetura, dizendo como é que ele funciona, como é que faz o build, como é que testa, onde está a fonte, onde estão os testes, tem recurso externo, e fazer um checklist disso está tudo certinho, entendeu? Porque isso é agilidade, sabe por quê? Evita de você mandar e voltar umas 20 vezes o DevOps dizendo que está errado. Então, ágil, tu tem que ter o seu processo desenhado com a burocracia mínima necessária para fazer aquela agilidade funcionar. Deixar o negócio solto, gente, não funciona. Desculpa, eu não concordo. Deixar o negócio solto é gastar o dinheiro dos outros. Então, velho, que eu já tive minha empresa há muitos anos, né? Eu sei o que é isso, eu sei o que é torrar dinheiro do acionista e não dar retorno, sabe? Tem gente que não tem consciência, não tem dó, né? Eu realmente não é a minha, entendeu? Eu concordo também, concordo plenamente. A gente tem que ter um norte, a gente tem que seguir um playbook da empresa, né? A gente tem que entender que ela está ali para, se ela der lucro, você tem um bônus, né? Eu nunca tinha pensado assim nessa forma de trabalhar, não, né? Mas eu trabalho por bônus, eu vou adotar. Sim. Eu tenho problemas, eu botei a meta de vida, eu tenho que ser vizinho do Érico até o ano que vem. O Érico vai prometer o churrasco. Tu acha que eu não esqueci ainda? Não esqueci ainda, não. Ainda. Que coisa melhor ainda. Costelão ainda. Costelão, ó. A gente tem que respeitar o planejamento estratégico, né, cara? Até porque o planejamento estratégico é o que está mais próximo de entregar valor para o nosso cliente, do ponto de vista organizacional. Enfim, mesmo... Até nisso há controvérsias, tá? Depende do lugar, aí tem os planejamentos estratégicos. Pois é, exatamente, depende do lugar. Mas, tipo, eu só estou ressaltando o que vocês falaram, né? Tipo, vocês estão traçando paralelo como se não existisse isso em ágil, por exemplo. Assim, dada a premissa que tá tudo certo, sim, tem que ter. Tem que ter esse respeito.
Tinha uma vez aconteceu a gente começando a querer aplicar ágil, querendo aplicar alguma metodologia na empresa, aconteceu um evento que nem o Luiz falou lá no começo, lá, chegou um ponto que o gerente do setor e coisa, isso aí é bobagem, isso aí não serve para nada, isso aí não vai ser usado nunca isso aí na vida. Agora eu estava olhando, esses dias eu estava olhando o LinkedIn dele, ele tá em São Paulo. Tudo ágil. Não, Enfim, mas vamos, ok, enfim, vamos lá. Eu vou puxar um papo aqui. Então, a gente tem que, porque independente do nome que tu dê, ágil, PMBOK, sei lá, a gente tem problemas para resolver. Uma organização sempre tem problema para resolver. E as coisas surgem por um motivo. Né? A gente que é velho, a gente já viu, até mesmo porque o pessoal tá falando de ágil, 2006 e tal, mas eu me lembro que antes também tinha outras metodologias que pelo menos eu estudei, prototipação, tinha o modelo espiral, não é tudo só. Porque o pessoal fala assim, tudo é waterfall. Não é bem assim, né? Tipo, antes do ágil existia essas coisas, mesmo porque o ágil também é meio uma consolidação de outras coisas. Era o livro do Presman, velho. Cara. O livro do Presman que tudo Pois espiral, prototipação. Pois prototipação, espiral, tudo isso existia, já ouvia falar antes. Mas o lance é que, tipo, o ágil, que, do meu ponto de vista, foi quem primeiro começou a olhar para o mundo real mesmo, tipo, para perceber, a gente faz muita coisa que não é para fazer. Tipo, a gente presta atenção um monte de processo, um monte de framework que não agrega valor nenhum, né? Só atrapalha a nossa cadeia aí. E eu vejo que teve uma evolução disso quando chegou o DevOps, né? Que coincidiu lá com naquele gráfico que eu mostrei para vocês, a parte do Docker lá, você you run it, you build it, you run it, etc. Que também é outro conceito que meio que já foi ultrapassado, e é isso que eu queria puxar com vocês. Porque essas coisas que vêm, esses conceitos que vêm, cultura, framework, etc., vêm para resolver um problema que existe. Eles não vêm assim do nada, que nem o Érico falou. A pessoa pode até vou negar aqui, negacionismo. Não, isso não serve para nada. Aí depois de anos, engrena, e aí a gente tem que usar ou não tem jeito. E, por exemplo, o ágil passou por isso, né? Lá por 2010, 2012, tinha, se vocês puxarem aí na internet, tem um monte de vídeo aí falando que não deu certo, que o ágil não conseguiu. Pessoal, realmente, fala que a programação não precisa até hoje. Pois é. Não tem os malucos. Exatamente. Aí, tipo, realmente, teve esse movimento na época que o ágil não deu certo. Mas aí o ágil, com o tempo, deu certo. Sim, aí tem uma evolução. As coisas vão evoluindo, né? E o que eu acho engraçado é que tem esse movimento. Sempre vai todo mundo, vai tudo bagunçado. Aí depois, não, agora vai tudo, tem que documentar tudo, né? Tem técnicas de documentação, ou não tem que documentar nada. Muitas dessas coisas, vocês não acham que é porque as pessoas não ou tiveram interpretações erradas, tanto, posso falar do DevOps também, porque é da minha área. DevOps tem muita interpretação errada, muita implementação errada. O próprio ágil também tem muita interpretação errada. Porque, por exemplo, às vezes tem coisa que está escrito lá que o pessoal não entende. Por exemplo, essa questão de documentação. A gente vê um monte de problema hoje em dia, porque muitas pessoas não entenderam que a documentação ela tem valor. O que está dizendo lá é que não é só isso. Porque o pessoal, nesses princípios lá do manifesto, ele diz que é para priorizar a entrega, o software funcionando, a documentação. Ele não está dizendo que tu não tem que fazer documentação, tá entendendo? É para priorizar. Exatamente. E tá dizendo que você tem que entregar. Exatamente, porque a gerência do conhecimento, aí vai para o RUP, vai para os outros lá, ela é importante para manter o negócio, né? Para manter o próprio ciclo de desenvolvimento do software. É importante, entender a gerência do conhecimento. Não vou só, por exemplo, hoje em dia no software moderno tem as pipelines, etc. Tem os processos já estão automatizados, etc. Mas até para manusear isso, tu precisa ter um conhecimento, precisa ter uma gerência do conhecimento dentro da equipe. Entendeu? Então tem que ter um processo dentro da equipe, um processo de passagem de conhecimento, um processo de comunicação. Mas quem tem que decidir isso é a própria equipe, né? Assim, tipo, teoricamente falando, no Fantástico Mundo de Bob. Mas eu tenho uma pergunta agora, Pode falar. Cada equipe vai trabalhar do seu jeito na mesma empresa? Não, pois isso é um desafio, essa tua pergunta aí, né? Eu acho isso um desafio. Não, porque... essa é a empresa do momento.
Pois é. Não, para mim Os times trabalham todos diferentes, tu não consegue rotacionar a gente, tu não consegue. Não tipo, funciona. não, a gente aqui, demora um tempo, sabe? Isso é um problema. Eu vejo que é um problemaço. Não funciona, cara. Isso dá um problema, isso gera outro problema, né? Então, assim. E aí como a gente estava falando, né? A gente tem que só se adaptar ao nosso contexto, né? Como você falou. O próprio Scrum fala, você não tem que ter ninguém mandando o que você tem que fazer. Cara, você tem que seguir o plano da empresa. Seguir o plano da empresa é alguém mandando o que você tem que fazer, entendeu? Então é uma adaptação, pô. Você não pode levar o pé da letra. Aí vai naquilo que o Carlos falou agora uns minutos atrás, né? A gente vai definindo as coisas de cima para baixo, mas vai chegar no time, o time, partindo daquelas premissas ali, ele tem que fazer o trabalho dele. E aí ele decide como faz. Isso, esse é o ponto. E eu acho que é aí que a pessoa se perde. Porque elas acham que ali tem que ser tudo só ali, não tem que ter nada daqui. Elas invertem. Ou quem está aqui acha que tem que ir até embaixo. Elas invertem. Elas acham que a decisão delas tem que descer até chegar no plano da empresa. E pela decisão dela é que o plano da empresa tem que ser. Pronto. A maioria das pessoas acham que o plano da empresa está errado porque tem que fazer do jeito delas. Aí que entra a zona. É isso aí. Então, ou seja, não podemos inverter. É o trabalho dos inverter. gestores, né, gente? Os gestores, os líderes têm que fazer esse trabalho de... Aí voltamos à costura, né? Tem que fazer esse trabalho de costura, né? O cara tem que pegar, gente, mas o objetivo é esse aqui, tá vendo? Né? É isso que o PO faz hoje em dia, né? O PO, na verdade, ele faz essa comunicação. Eles são tipo um hub entre eles, né? É isso que pelo menos por aqui. O problema é quando eles não fazem isso. Entendeu? É isso que eu tô falando desde o início. O input, né, é complicado. Se a gente não garante que o input venha correto aqui, vai ter muita interferência estática, ele vai chegar totalmente diferente do lado. Né? Por isso que eu falo assim, eu defendo que para o ágil nós temos que ter o seguinte, até ali, beleza, mas a gente tem que saber que cada entrada tem que ter um checklist, cada saída tem que ter um checklist para você evitar retrabalho, entendeu? Inclusive, se a gente tiver documentação, porque o mínimo de documentação tem que estar ali. Aí, fora isso aí, velho, ó, se vira. Vai lá e faz, entrega, faz teu melhor, entendeu? Boa. Isso eu aprendi na ex, né? A ex-empresa que eu estava até setembro, né? Lá a gente tinha essa cultura de fazer o IQB, OQB e os playbooks, né? Input, quality board, output, quality board, né? E os checklists, para ver se estava tudo certinho. E os playbooks, eu ver se tudo certinho. Fiz meu trabalho correto, fiz. Passa. Entendeu? Agora, como você faz seu trabalho, entendeu? Como ali, né? O que era um playbook? Teu código está formatado certinho, tu está usando lá o padrão dos commits da empresa, né? De resto ali, a arquitetura está seguindo o padrão lá de application, domain, infrastructure, entendeu? Esse tipo de coisa tá ali, beleza, então vai embora, vai indo. Porque ali você sabe que quem vai pegar aquilo tá naquele jeito, vai abrir, vai de novo, passa pra frente, e assim vai indo. E o problema do ágil tem muito problema assim, que tá tudo dentro ali, né, e às vezes não dá para fazer tudo dentro do mesmo, né, tu vai ter que passar para outros lugares para fazer isso, então voltando de novo, é a costura, o depende, cultura, objetivos, tudo isso define como vai ser ágil. É isso aí, é uma branch, né, cada empresa tem a sua branch da agilidade. Isso. E por isso que um modelo de uma empresa não funciona em outra, né? Eu acho que um dos poucos modelos que foi framework mesmo, que funcionou, né? Foi o modelo Toyota de produtividade, nos anos 90, né? Que é aquela revolução da indústria automobilística, mas, tipo, a gente não achou nenhum desses para software até agora, né? E ele revolucionou tanto aquele da Toyota que a gente usa ele até no nosso ágil, né? Porque o Kanban veio desse modelo. Esse exemplo eu tinha dado na nossa outra conversa, né? Que a única coisa de processo que entrou para dentro do desenvolvimento forte mesmo, produção de fábrica, foi a produção da Toyota. E aí e essas coisas é muito do orgulho de a gente aceitar essas coisas novas, né? Que nem os casos para os negacionistas, né? De aceitarem, né? Assim, vamos pegar um exemplo fora de software, né? Porsche ia quebrar nos anos 90. Se eles não tivessem, beleza, a gente não faz certo. Vamos trazer os japoneses para cá, nos ensinar o processo Toyota de produtividade, fazer 2 carros novos, eles não eram a Porsche que a gente tem hoje, que é a Porsche, entendeu? Eles tinham quebrado. E a gente precisa fazer isso para software, urgente. Só que de onde vem a referência? Esse que é o problema. A gente está procurando uma referência, está procurando alguma coisa, e na verdade todo o ponto que a gente... Mas olha só, carro, Toyota foi a referência porque ela faz carro. Nós temos que pegar alguém que faz software para determinada área, aquela vai ser a referência daquela área.
porque software faz para qualquer coisa. Não, o software, na verdade, o desenvolvimento de software tem um problema. A gente não tem a gente nasce todo dia tentando desenvolver um veículo novo, totalmente diferente. É um carro sei lá, misturado com um helicóptero, é um submarino que vai para a Lua. Se pensar na nossa área, todo projeto é um troço que ninguém nunca fez. A gente tem sempre o desconhecido para frente. Ninguém nunca fez exatamente igual, né? Mas tem coisas que são parecidas. Sim, são parecidas, claro, mas não é exatamente a mesma coisa. Não tem 4 rodas, não tem. Tu pega carro, se tu pensar carro, 99% de um carro para o outro é igual, é exatamente igual. 4 rodas, direção, assento, pneu, não sei o quê. E um software para o outro faz exatamente a mesma coisa, mas é completamente diferente. Pensa a estrutura, a forma de desenvolvimento. E esse é um grande problema que a gente tem, que não existe até agora, pelo menos. As únicas coisas que eu vejo que dão mais certo para a nossa área é aquela assim, verifica o processo e tente melhorar. Que aí tu fica nesse loop o tempo todo e tentando sempre ver o que é adequado, ou o que melhora, ou o que resolve, ou se usa ou não usa, ou se... É a única coisa que eu vejo que dá certo. Isso para quem tem produto, né? Cara, é igual você pegar por exemplo, vamos falar de fábrica, né? É igual você pegar uma fábrica que fazia carro e você começa a falar assim, vou fazer moto, né? Vou fazer moto nessa mesma planta. Aí, como o Eric falou, vamos começar a melhorar aqui. Aí aquela esteira que era para um carro diminui para uma esteira de uma moto, entendeu? Começa a fazer essa modificação, né? Cara, isso não é uma coisa nova, né? Sabe, na Segunda Guerra, lá, quando os Estados Unidos entrou na guerra, eles converteram toda a planta industrial para ser planta de guerra, né? Mas aí, por exemplo, é o seguinte, a Mitchell, que fazia bombardeiros de longo alcance lá, estratégicos lá, ela não dava conta de entregar mais aviões porque eles não davam conta de fazer. Aí foi o cara da Ford, que era o diretor de produção, foi lá na Mitchell, ele entendeu como fazia e tal. No final, a Ford fabricava mais do que a Mitchell fabricava em 10 anos por ano. Então, assim, produção que a gente faz de produzir, de metodologia, não é uma coisa nova, 2021, 2023, entendeu? É uma coisa que está aí, a gente tem que parar, sentar, entender os processos e tentar melhorar, sempre. Mas, de fato, hoje, assim, quem tem produto tem algumas referências, tipo, Apple tem produtos bons, apesar dos pesares, isso é caro, então não sei o que, tem um nicho dela, mas é um produto bom. Eles têm o tempo de desenvolvimento, eles sabem que eles vão lançar uma versão nova de iPhone todo no final do ano, né? Eles têm os tempos deles, ficam trabalhando nas evoluções, e do ano para o outro vem aquelas pequenininhas evoluções que eles entregaram. A gente sabe que tem mais evoluções lá para entregar, eles não entregam, porque daí é questão de marketing, de branding, mas tem outras empresas que têm produtos que vão entregando coisas e aquele monte de bug, correção e tal, que é uma loucura. Tá? Não vou falar o nome de uma que eu pensei agora na cabeça aqui, mas que tem que iniciar toda hora. Mas, entenderam? Depende. Mas daí tu pega uma fábrica de software, aí vira uma loucura. Como é que você vai usar fábrica de software? Como é que você vai usar ágil dentro da fábrica de software? Sendo que você lá tem que estimar, eu vou te entregar essa tela aqui, esse cadastro relatório, que é um escopo fechado, em 3 semanas, mais uma de teste, 5 mais semanas... uma de implementação. A documentação está aqui, te entrega o pacotinho, está aqui, é seu. Como é que você faz ágil nisso aí? Você não faz, entendeu? Você pode melhorar um pouquinho, mas não muda o fato de você ter um escopo fechado, de você ter um prazo fechado, você já tem orçamento fechado, budget fechado. Mas aí entra naquilo que eu acho que o Carlos falou, que na verdade escopo fechado, escopo aberto. Fecha o escopo, mas tu diminui o tamanho do escopo, diminui o tamanho do projeto, do processo de trabalho. E aí, dentro daquele micro processo, micro escopo, consegue ter agilidade. E aí, pensa, olha, verifica e vai de novo. Tendo a premissa que o escopo grande chegou certo. E geralmente ele não chega. Olha a loucura do nosso caso, né? Que vocês estavam falando aí. Beleza, a gente tem que chegar num ponto de processo para aquele carro que a gente está fazendo. E cada software é um carro diferente. Imagina numa fábrica de software mesmo, que você tem, sei lá, 3 clientes. O processo de agilidade que tu faz para um não se encaixa nos outros 2, cara. Imagina a loucura que não deve ser, né? E é um erro muito comum que as fábricas de software têm, as consultorias têm, é de fazer o mesmo modelo de gestão para ir para o cliente da mesma forma. Alguns encaixam, outros não. Exatamente. Beleza, a gente está tendo um choque de realidade aqui. Não, isso é muito bom. O objetivo do vídeo é esse, cara. O objetivo é esse, porque se o pessoal do ágil diz que
para eles, o natural é aquilo, né? E a gente vive nosso dia a dia, não é bem assim, entendeu? Talvez seja como o Caio falou, que o natural para eles seja daquilo, porque a cultura que eles vivem é diferente, o país que eles vivem é diferente. Tem alguns os clientes que moram na Holanda? Oi? Tem alguns deles que moram na Holanda, no Uruguai, porque daí tem artifícios que auxiliam, né, a realidade paralela, né? A realidade paralela. Cara, porque no dia a dia não é assim. E aí, quando tu é o cara que vai para lá, tu tem que negociar com o chefe, com diretoria, assim, não, dá uma chance, confia em mim, né? Para você tentar mudar um pouco, mas tu não consegue implementar a fim que os caras propõem, entendeu? Não, pois é, mas até isso é relativo, porque, por exemplo, você tem o Spotify, mas tem muitas empresas que aplicam, assim, esse fantástico mundo de Bob aí. Mas, enfim, que seja. Eu quero fazer uma outra pergunta. Essas empresas têm, vamos colocar um parâmetro aqui, elas existem, elas têm muito dinheiro. Muito dinheiro. Banco, na Nova Zelândia, tem dinheiro, entendeu? E aí tu tem caixa para queimar, para testar e tal. Sim. Aumenta o risco da operação, e onde você aumenta o risco da operação, o retorno ele aumenta exponencialmente. Aí tu retorna e vai se alimentando. O problema nem todas as empresas têm o caixa para queimar que você precisa, entendeu? Mas, enfim, que seja. Deixa eu ir para minha outra pergunta. O que vocês acham? Porque o Ágil, ele defende que, por exemplo, é uma coisa que é contra a certificação, mas tudo hoje tem um monte de framework que precisa, que diz que tu tem que ter certificação Scrum, certificação Safe, então, e etc. Pois é, exatamente. Mas os grandes autores, eles falam com todas as letras que isso não é ágil, cara. Que essas certificações não são ágil. A pessoa que diz, eu sou certificado Scrum, eu sou PO, não é ágil. E eu quero saber o ponto de você, eu quero saber o ponto de vista de vocês relacionado a essas pessoas que tem todo monetizam em cima de certificações. Né, e tento vender para as empresas, olha, que, sei lá, vou treinar a tua equipe, então vou certificar a tua empresa em Safe, ou em Scrum, ou algo parecido, e assim, eu queria saber a opinião de vocês, isso é uma coisa que tem a ver mais com o mundo real, esse mundo real que a gente está falando aqui, ou é só um negócio, ou eles são negacionistas, e isso vai atrapalhar a empresa, e eu queria saber a opinião de vocês. Se o cara chega e ele faz essa certificação, ele não entende que ele está tendo uma base, que ele tem que chegar no contexto dele, aplicar essa base da melhor forma, ele está errado. E eu acho que é por isso que esses autores falam que o certificado está errado, porque eles devem perceber que em 85%, 90% dos casos das pessoas que fazem isso, elas chegam e falam, tá aqui, esse é o manual. E eu acho que é isso que ele tenta alertar a gente, né? Mas, por exemplo, você tem uma base do que é o Scrum puro, e você chegar e falar, aqui na minha equipe eu posso usar esse ponto, não devo usar esse ponto. Se você tiver essa noção, beleza, o certificado está ótimo para você. Agora, se você chegar e for um xiita do Scrum, tá errado. Certificado eu falo para todo mundo, né? Certificação, ela é boa no sentido que você vai entender a fundo aquele problema, aquele tema, não é aquele tema, aquele objeto, né? Que você está certificando, né? Você vai entender a fundo. E aí você vai tirar daquilo ali as melhores coisas para o seu trabalho, para a sua realidade. Né? Tipo, eu falo, a minha certificação de Java, as que eu tirei primeiro, poxa, me abriu a cabeça assim, puta, mas então é assim, então por isso que a RIP funciona desse jeito, por isso que dá problema de garbage collector. Aí, eu acho que foi a partir dali que realmente, ali não, a partir daqui eu vou ser arquiteto, entendeu? Me deu essa confiança de enxergar para dentro, entendeu? Mas agora, se você simplesmente pegar assim, não, porque eu sou certificado, não sei o quê, eu sou black belt, porque não, cara, aí, pelo amor de Deus, né? Entendeu? Né? Aqui, ó, eu trabalho com Java desde 99, tá? Certifiquei em Java 6, nós estamos no Java agora, vai indo para o 20, né? Aí a última certificação que tem é 17, daí eu vou atualizar minha certificação. Olha o tamanho da encrenca. Por que você vai certificar? Porque eu quero. Ninguém está pedindo para me certificar, entendeu? Então, certificação é assim, é porque você quer conhecer. É alguém assim, não, eu sei isso. E quem está dizendo que você sabe isso? Fulano de tal, que fez o negócio. Pronto. Porque hoje é muito fácil você ser sênior de 2 anos no Twitter, né? Parâmetro. É um parâmetro de conhecimento. Eu acho que toda certificação, eu acho que principalmente assim, ó, que o Luiz está falando, vai fazer certificação em Java porque é um parâmetro de conhecimento. É aquilo ali que é o
vai chegar naquele nível ali, tu sabe que tu tá naquele nível. Então, eu acho que é por aí. Quando fez o CCNA... Nivelamento, né? Isso, exatamente. É isso aí mesmo. Pronto. É perfeitamente isso. Porque senão tu acaba indo para uma ponta X qualquer e aí tu começa a esquecer aquela outra parte. Aí quando tu faz a certificação, tu fica dentro do que é o esperado para aquela certificação. Até eu recomendava, falando bastante o tempo, que eu tinha tempo para conseguir falar bastante no Twitter, o pessoal vinha perguntava alguma coisa e eu digo, pô, cara, vale a pena fazer certificação? Claro que vale a pena fazer certificação, porque quem está contratando sabe o parâmetro que tu tá, tu sabe onde é que tu tá, então tu consegue te comparar, tu sabe onde é que tu quer chegar, então vale, não vale? Pô, claro que vale fazer uma certificação, mas não sei se a certificação de ágil é válida, porque ágil, para mim, me parece muito mais um conceito, e não uma norma, não um processo, ou alguma coisa assim. Então, vale, porque você está sendo nivelado no conceito. Você está sendo nivelado no conceito. E aí, a mesma coisa, você tem que chegar e aplicar no seu contexto. Não, mas eu concordo com o Caio e eu acho que tem que seguir o que o Luiz falou. A pessoa quer, eu quero aprender, eu tenho interesse, beleza. Mas assim, relacionado ao time, se o cara quer vender, olha, o meu time está implantando ágil, e ele diz, olha, você vai ter que fazer certificação ágil para ser do meu time, não é ágil, é outra coisa. Se é bom ou se é ruim, não sei. Sei que não é ágil, é outra coisa. Se parte assim, você tem que ser ágil para trabalhar comigo, você está errado. Né? Exatamente. Você está errado. O que tem que acontecer é o seguinte, beleza, vem trabalhar comigo. Você tem certificação de ser ágil? Tenho. Então você vai aplicar isso. Exatamente, que é o que o Caio falou. Entendeu? Mas eu acho assim, o que eu acho legal, assim, já falando de forma do metaconceito, né? Falando do ágil. O que eu acho legal do ágil é essa liberdade que o time tem de escolher, de definir como que ele vai se montar e o que é que eles vão seguir. Assim, é claro que entrando aqui já, saindo da parte dessa meta-linguagem para o que a gente está conversando aqui hoje, tipo, a gente tem o nosso limite que foi delimitado pela organização, tá aqui, ó, vocês vão trabalhar, daqui para baixo é a liberdade de vocês. Então, dentro desse limite, o que é legal é a gente ter a liberdade de se organizar, do time se organizar, que eu acho legal, que eu acho que isso dá resultado. Beleza, então é isso, vamos para a despedida, e queria agradecer a presença de vocês, e vamos lá, fique à vontade aí. Eu queria agradecer a conversa, foi muito boa, a gente tem sempre falamos sempre bastante, até demais, né, então é bom isso aí, agradecer a chamar aí pra gente dar uma papeada. Que bom conhecer você, Luiz. Muito... Pois é, né, cara? O Érico é quase de casa, a gente nunca tinha se visto. Nunca tinha se visto, exatamente. O Caio a gente já deu umas conversadas aí nas outras vezes também, e agradecer mesmo. Obrigado, Carlos, pelo convite aí, espero que foi bem proveitoso. Sempre. Igualmente aqui do meu lado, obrigado pelo convite, um prazer conhecê-los, conversar com vocês. Eu adoro escutar a experiência de pessoas mais experientes, e eu sei que eu estou aqui entre 3 grandes mais experientes do que eu. Inclusive falaram aí, não, 2006, alguma coisa assim, né? 2007 eu fui fazer, 2008 foi quando eu entrei no mercado, né? Então, para você ter a diferença, né? Então, assim, um prazer estar com vocês, prazer conhecer você, Luiz. Prazer conversar de novo com você, Carlos e Érico. Estou aí para mais e obrigado. Então, gente, eu só tenho a agradecer, tá? Sei que o tempo é curto e tal, mas, assim, toda vez que eu puder colaborar, é um prazer conversar com o Carlos. O Carlos é uma figura... Sinto falta do Carlos, tá? Mas é o oceano, né, Carlos? É muito longe, né? O Érico, eu passei em Lages, mas mandei para ele assim, tô passando em Lages agora. Aqui. Nossa, minha cidade. Todo, o Érico também é outro parceirão ainda de dia a dia. Caio, muito prazer, tá? Né? Eu acho que essas conversas aqui tem tudo a agregar, entendeu? Eu acho que isso que a galera mais nova, apesar que eles gostam de TikTok, né, de ficar passando assim, mas, né, para quem curte escutar um papo e tal, para discutir com outras pessoas depois, mandar pergunta e tal, foi um papo muito legal. É isso então, galera, agradeço a presença dos senhores, é para mim uma honra, né? Luiz, o Caio e o Érico. Foi muito legal essa nossa conversa aqui, e que nem eu conversei com o Érico, né? O Érico perguntou para mim, conversou comigo, mas Carlos, e por quê? Eu falei, na verdade,
A razão é para tirar dúvidas, né? Tem muitas dúvidas que estão na nossa cabeça, tá na cabeça de quem está assistindo a gente, que normalmente a gente não encontra um lugar que as pessoas perguntem e façam essas perguntas e a gente consiga enxergar a vivência de outras pessoas que estão na área, pessoas que estão produzindo, pessoas, como é o caso desse vídeo aqui, pessoas experientes, assim, e é isso, né? E foi muito legal a conversa e eu tive muitos insights aqui, enfim, um papo muito importante. Espero que quem esteja assistindo também aprenda e reflita sobre as coisas que a gente está conversando aqui. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima, galera. Até mais.